Ninguém fez esta viagem em 53 anos, e a Artemis II está prestes a devolver seres humanos ao espaço profundo. Só isso já deveria bastar para entender que esta não será uma missão qualquer. Não será um simples voo de teste. Não será uma repetição moderna de algo que já vimos décadas atrás. Será o momento em que a humanidade, depois de mais de meio século olhando para a Lua à distância e recordando as imagens da Apolo quase como se pertencessem a outra civilização, voltará a colocar seres humanos no caminho do ambiente lunar. E isso significa que a Artemis II não será histórica apenas pelo seu destino. Será histórica pela experiência humana que vai devolver ao mundo. Porque uma coisa é falar da Lua, outra muito diferente é viajar até ela. Durante anos, a Lua existiu para nós como uma mistura de lembrança, símbolo e promessa. Nós a vimos em fotografias lendárias, em transmissões antigas, em simulações limpas e em animações perfeitas. Mas nenhuma dessas coisas realmente se parece com o que uma tripulação humana vai sentir quando a Terra começar a ficar para trás, quando a órbita terrestre deixar de ser sua referência imediata e quando a viagem já não puder mais ser descrita como uma missão próxima do planeta, mas como aquilo que realmente será, uma partida rumo a uma região do espaço onde quase ninguém voltou a estar desde a era Apolo, e é aí que começa a verdadeira dimensão da Artemis II, porque a grande mudança não será apenas visual, será mental, será física, será emocional. Os astronautas não vão experimentar apenas um deslocamento de um ponto a outro. Vão experimentar como a percepção humana muda quando o lar começa a diminuir, e quando o vazio começa a ganhar protagonismo, e quando a nave em que viajam se transforma no único mundo imediato que possuem. Isso fará com que cada fase do trajeto tenha mais peso do que a maioria imagina. O lançamento será o começo, claro. O rugido, a aceleração, a violência controlada da decolagem, a sensação brutal de serem arrancados do planeta pelo foguete mais potente que a NASA usou para enviar uma tripulação à Lua. Mas até mesmo esse momento, que para qualquer outra missão já seria o clímax absoluto, aqui será apenas a porta de entrada. Porque a verdadeira raridade da Artemis II não começará enquanto a Terra ainda preencher as janelas. Começará quando a Terra deixar de preenchê-las. Esse instante chegará pouco a pouco, quase sem dramatismo externo, e justamente por isso será tão poderoso. No começo, o planeta ainda parecerá próximo, imenso, familiar. A Orion ainda parecerá uma nave se movendo dentro da esfera natural da vida humana. Mas à medida que a missão avançar e a tripulação se afastar da órbita terrestre, a viagem cruzará uma fronteira invisível. A Terra deixará de parecer o centro absoluto da experiência e começará a encolher na distância. Os oceanos, as tempestades, as massas de nuvens, as linhas costeiras, tudo aquilo que do solo parece interminável, começará a se reduzir até se transformar em algo incrivelmente pequeno. E essa visão não será apenas bela, será desestabilizadora, porque o espaço profundo tem esse efeito. Ele obriga você a ver o planeta não como o lugar gigantesco que ocupa toda a sua realidade, mas como uma esfera frágil suspensa em uma escuridão imensa. A tripulação da Artemis II não verá apenas a Terra ficar pequena. Vai sentir o que significa que toda a história humana, toda a memória, toda a vida conhecida, toda a ideia de lar, possam caber em um disco distante do outro lado de uma janela. E esse tipo de visão reorganiza algo muito profundo na mente. Isso já aconteceu na Apolo, sim, mas não vai ser sentido da mesma forma agora. E não porque os astronautas de antes não tenham vivido algo imenso, mas porque o contexto mudou por completo. A Apolo foi uma corrida, uma irrupção, uma sequência comprimida pela urgência histórica de ser a primeira. A Artemis II pertence a outra época.
uma época que já não precisa demonstrar que a viagem é possível pela primeira vez, mas descobrir como é senti-la de novo. E essa diferença muda o tom de toda a missão. Já não se trata apenas de chegar, e trata-se de experimentar. Isso transforma a Orion em algo mais do que uma nave. Transforma-a no cenário completo dessa experiência. Durante vários dias, os astronautas viverão dentro de um veículo concebido para uma nova etapa de exploração, com uma configuração, uma distribuição de espaço e uma lógica interna diferentes das cápsulas da Apollo. E isso importa muito mais do que parece, porque a missão não será apenas o que se vê do lado de fora, também será como se vive do lado de dentro, como o grupo se movimenta, como a convivência muda quando o único ambiente habitável é uma nave suspensa entre a Terra e a Lua, como o tempo se reorganiza quando já não há amanhecer, nem rua, nem ar, nem mundo exterior, mas apenas procedimentos, descanso, telas, silêncio e janelas abertas para o vazio. Em uma missão assim, do cada pequeno detalhe se amplifica a forma de se sentar, a forma de dormir, a maneira de falar ou de se calar, o peso de uma conversa mínima, a sensação de flutuar dentro de um lugar que, durante alguns dias, será ao mesmo tempo transporte, refúgio, rotina e fronteira. Mais espaço não significa que a viagem será menos intensa. Significa que a experiência interior muda, que o trajeto pode ser absorvido de outra maneira, que os astronautas não estarão apenas resistindo a uma missão histórica, estarão habitando-a. E esse verbo importa, porque habitar a viagem não é o mesmo que apenas atravessá-la. Habitar significa permitir que o tempo do trajeto tenha espessura. Significa que a mente não vive comprimida apenas por tarefas críticas, mas também pelo fato de estar ali, tão longe, vendo o planeta perder tamanho enquanto a Lua ganha presença. Isso significa que a missão se torna psicológica de uma maneira mais visível, que não conta apenas a navegação, conta a forma como a tripulação percebe a separação crescente em relação à Terra. E essa separação não será um simples dado técnico, será uma sensação física de isolamento progressivo, uma espécie de reajuste interior. Quanto mais se afastarem, menos a Terra será sentida como algo imediato, e mais começará a ser sentida como um lugar ao qual já não se pertence totalmente naquele momento. Não porque deixem de ser humanos, mas porque terão entrado em uma região onde a vida humana já não está ao redor. Não haverá estações espaciais, nem tráfego orbital habitual, nem a densidade tecnológica do ambiente terrestre. Haverá vazio, de distância e uma nave avançando rumo a um mundo que passou meio século sem voltar a receber uma tripulação humana em seu entorno. Isso fará com que cada olhar pela janela tenha outro peso. No começo, será a Terra o que absorverá o olhar. Depois, a tensão visual mudará. O planeta continuará ali, mas deixará de dominar tudo. A Lua começará a ganhar protagonismo. E, entre esses dois corpos, surgirá uma sensação estranha, quase impossível de reproduzir da Terra, a de estar suspenso entre a origem e o destino, entre o mundo onde começou toda a história humana e um mundo antigo, craterado, silencioso e radicalmente alheio a qualquer experiência terrestre. Essa posição intermediária pode ser uma das experiências mais estranhas de toda a missão, porque não se trata apenas de estar longe, trata-se de estar entre mundos. E quando um ser humano entra nesse tipo de espaço, o trajeto deixa de ser uma linha e se transforma em um lugar mental, visual e emocional, onde cada referência começa a se mover. A Terra já não é a mesma. A Lua ainda não é um ambiente imediato, mas impõe sua presença cada vez mais. E a Orion se transforma na única realidade estável no meio dessa transição. Por isso a Artemis II não será apenas uma missão rumo à Lua. Será também uma experiência de escala. Escala do universo, escala do planeta,
Escala do corpo humano diante da distância. A tripulação não verá apenas uma paisagem impressionante. Verá como muda o tamanho das coisas que davam forma a toda a sua identidade espacial. A Terra, vista de baixo, é tudo. Do espaço profundo, começa a aparecer uma exceção preciosa. A Lua, vista de baixo, é um disco brilhante e familiar. De perto, começa a revelar que na verdade é um mundo enorme, áspero, cheio de bacias, sombras e cicatrizes. E aí entra outra das grandes diferenças em relação a Apolo. O perfil de voo da Artemis II e a forma de se aproximar do ambiente lunar permitirão uma percepção mais panorâmica da Lua. Um olhar mais amplo, mais aberto, menos dominado pela proximidade imediata de uma operação de descida e mais pela contemplação do corpo lunar como totalidade. A tripulação poderá ver grandes porções da superfície se abrindo sob a nave, perceber a escala de regiões inteiras, entender a arquitetura da paisagem lunar de uma forma diferente, e isso pode provocar um tipo diferente de assombro. A Apolo nos deixou a intimidade heróica da proximidade. A Artemis II pode nos devolver a grandeza total da amplitude. A ver a Lua de uma perspectiva mais ampla não a torna menos intensa, torna-a mais completa, mais geológica, mais real, mais imponente. A superfície já não é percebida apenas como um lugar onde poderiam ser colocadas botas, mas como um mundo inteiro, gigantesco, marcado por uma história brutal de impactos e silêncio mineral. A Lua deixa de parecer um símbolo do céu noturno e começa a aparecer aquilo que realmente é: um corpo antigo e ferido, suspenso no vazio, esperando ser contemplado de novo por olhos humanos. E nenhuma região desse mundo terá uma força psicológica maior do que o lado oculto. O lado oculto sempre carregou algo especial, não por fantasia, mas por separação. É o lado que nunca vemos da Terra, o lado que fica fora da nossa experiência cotidiana. E quando uma tripulação se posicionar atrás da Lua, ou que essa separação deixará de ser uma ideia abstrata, tornar-se-á real. A Lua não será apenas aquilo que tem diante de si, será também aquilo que se interpõe entre eles e toda a humanidade. É isso que tornará essa fase da missão tão poderosa, porque, quando a Orion passar por trás da Lua, a viagem não parecerá apenas histórica, parecerá intimamente estranha. A tripulação ficará temporariamente incomunicável com a Terra e, embora esse blackout seja uma consequência conhecida da geometria do voo, a experiência humana de atravessá-lo será algo completamente diferente. Durante esses minutos, a própria Lua bloqueará todo sinal, toda voz, toda presença remota do planeta. Tudo o que restará será a nave, os companheiros e a paisagem lunar do outro lado. Isso muda completamente a carga psicológica da viagem, porque até então, por mais longe que estejam, a Terra continuará presente como voz, como referência, como companhia técnica constante. Mas atrás da Lua, esse vínculo desaparece. De repente, a tripulação não estará apenas longe, estará oculta. Haverá um trecho em que o resto da espécie não poderá falar com ela, nem ouvi-la. E esse silêncio, justamente por acontecer em uma região tão carregada de simbolismo, pode se transformar em um dos momentos mais intensos de toda a missão. Não por perigo imediato, mas por consciência. A consciência de que, durante alguns minutos, eles estarão verdadeiramente atrás de outro mundo. A consciência de que o espaço profundo não se mede apenas em quilômetros, mas na forma como altera a relação com a Terra. A consciência de que, pela primeira vez em 53 anos, seres humanos voltarão a experimentar essa mistura de paisagem lunar, de distância extrema e isolamento temporário que parecia ter ficado para sempre arquivada na memória da Apolo. E essa primeira metade da viagem mudará completamente a forma como a tripulação viverá a volta. Porque uma vez que um ser humano viu a Terra diminuir até parecer frágil, sentiu a Lua ocupar o horizonte
e ficou oculto atrás de outro mundo, ele já não volta do mesmo modo que partiu. A Ártemis II não será apenas uma trajetória de ida e volta, será uma experiência acumulativa. Cada fase deixará uma marca sobre a seguinte. E isso significa que, quando a Orion iniciar o retorno, os astronautas já não estarão vivendo apenas uma missão histórica. Estarão voltando depois de ter atravessado uma região do espaço onde quase ninguém voltou a estar em mais de meio século. Isso fará com que a viagem de volta tenha uma carga emocional enorme, porque a viagem já não será sentida como expectativa, mas como memória recente. A Lua deixará de ser uma promessa e começará a se transformar em lembrança. O lado oculto deixará de ser uma ideia fascinante e passará a ser um lugar realmente vivido. O blackout não será uma possibilidade, mas um trecho já atravessado. E a Terra, que antes se tornava pequena, começará lentamente a crescer de novo nas janelas. Essa simples mudança visual pode se transformar em uma das partes mais intensas de toda a missão. Ver como o lar retorna depois de tê-lo visto se afastar tanto não será apenas belo, será profundamente humano. E é aí que a Ártemis II pode se tornar mais poderosa até do que muitas das imagens que deixará. Porque o verdadeiro impacto de uma missão assim não está apenas no que é fotografado, há mais em como ela reorganiza por dentro aqueles que a vivem. A tripulação não voltará apenas com lembranças da Lua, voltará com uma nova escala interior. Depois de vários dias habitando a Orion, compartilhando espaço, rotina, silêncio e distância, os astronautas terão passado por algo que nenhuma simulação consegue reproduzir por completo. Terão descoberto como a mente muda quando o planeta já não é uma presença imediata, mas um ponto no fundo do vazio. Terão aprendido como é conviver com essa distância e continuar funcionando dentro de uma missão rigorosa. Isso transforma a Orion em algo muito mais importante do que parece de fora, porque a nave não será apenas o veículo que os leva e os traz. Será o mundo em que toda essa transformação acontecerá. Cada conversa, cada pausa, cada olhar pela janela, cada instante de cansaço e cada momento de assombro ou de silêncio compartilhado acontecerá dentro desse volume fechado. Em uma missão assim, o interior da nave deixa de ser um simples espaço técnico, torna-se o cenário inteiro da experiência humana. E por isso, a diferença em relação a Apollo não é apenas histórica, é vivencial. A Ártemis II não será atravessada do mesmo modo, será habitada de outro modo. E essa forma diferente de habitar a viagem tem consequências enormes, porque uma parte do futuro da exploração humana depende justamente disso, de entender não apenas se podemos chegar, mas como os astronautas vivem esse chegar e esse voltar, como a distância prolongada afeta a mente, como uma tripulação responde a vários dias de separação do ambiente terrestre, como muda a percepção do tempo, da rotina, do silêncio e da própria ideia de lar. A Ártemis II servirá também como um ensaio emocional e psicológico para tudo o que vier depois. Não apenas para futuras missões lunares, mas para qualquer tentativa séria de levar seres humanos ainda mais longe. E isso dá a cada detalhe um peso diferente. A forma como a Terra será vista durante a volta, a maneira como a Lua ficará para trás, a mudança de perspectiva dentro da nave depois que o momento mais estranho da viagem já tiver passado. Tudo isso importa porque mostrará algo que não pode ser medido apenas com instrumentos. Mostrará como uma tripulação humana processa o retorno depois de ter realmente saído do mundo habitual da nossa espécie. Nesse sentido, a Ártemis II não será apenas uma missão de engenharia. Será também uma missão sobre percepção humana. Isso explica por que esta missão não precisa aluniçar para ser enorme. Mas durante muito tempo, a importância de um voo lunar foi medida por uma única pergunta: se tocava ou não a superfície.
como se todo o resto fosse uma versão menor da verdadeira conquista. Mas a Artemis II vai romper essa lógica. Vai demonstrar que a experiência do espaço profundo e do ambiente lunar pode ser histórica mesmo sem pousar, porque o que está em jogo aqui não é apenas um ponto de chegada, é uma forma completa de viagem, uma nova maneira de sentir a distância, a escala, o lado oculto, o isolamento e o retorno. E isso não é uma versão reduzida da Apollo, é outro tipo de acontecimento. A Apollo foi a irrupção, a primeira vez, a ruptura brutal de um limite humano. A Artemis II será a redescoberta, a comprovação de que, mesmo depois daquelas missões lendárias, ainda restava uma experiência lunar que não havia sido vivida dessa maneira. Uma experiência mais panorâmica, mais prolongada, mais psicológica e, em muitos sentidos, mais imersiva. Uma experiência que não compete com o passado, mas o prolonga a partir de outro lugar. Isso faz com que a missão aponte também para algo maior do que ela mesma, porque, quando a tripulação voltar, não voltará apenas com dados, imagens ou lembranças, voltará com uma nova referência para toda a espécie. Uma referência sobre como é regressar ao espaço profundo no século XXI, sobre como uma missão muda quando a nave, a duração e a sensibilidade histórica são outras, sobre como a Lua pode continuar impondo assombro até em uma época que acredita já ter visto tudo, e sobre como o corpo e a mente respondem quando voltam a viver algo que parecia congelado em outra era. Também por isso esta missão tem algo profundamente simbólico, não apenas pelo destino, mas pelo tempo que passou. Mais de 5 décadas sem que seres humanos voltassem a se aventurar assim em direção à Lua. Mais de 50 anos em que essas trajetórias pareciam pertencer exclusivamente às vozes antigas da Apollo. A Artemis II vai romper esse vazio histórico, vai demonstrar que o caminho não estava fechado, que a distância continuava ali, esperando, e que o espaço profundo ainda podia voltar a ser um lugar habitado por seres humanos reais, não apenas uma memória gloriosa ou uma promessa futura. E quando isso acontecer, o mundo inteiro vai sentir, porque existem viagens que têm peso não apenas pelo que fazem, mas pelo que reativam. A Artemis II reativará um tipo de imaginação humana que ficou adormecida por tempo demais. Há a ideia de que a Lua não é apenas uma relíquia do passado, nem um símbolo congelado, mas um mundo do qual ainda podemos nos aproximar com os nossos próprios olhos. A ideia de que a exploração tripulada continua tendo a capacidade de mudar a forma como entendemos a nossa posição no universo. A ideia de que um pequeno grupo de pessoas, fechado dentro de uma nave, pode alterar a percepção de milhões, simplesmente se afastando o bastante da Terra, e isso tem uma força difícil de exagerar. Porque não estamos falando apenas de tecnologia, estamos falando da antiga experiência humana de ir além do limite conhecido, mas levada para uma escala em que o limite já não é um oceano nem uma montanha, e sim o espaço entre dois mundos. É isso que a Artemis II vai devolver à realidade. Não apenas a Lua como destino, mas a viagem como prova de que ainda somos capazes de cruzar fronteiras que pareciam reservadas a outra época. Por isso, quando esta missão terminar, o mais importante não será apenas que 4 astronautas tenham ido em direção à Lua e voltado. O mais importante será que o mundo voltará a ver seres humanos atravessando o espaço profundo. Voltará a imaginar o que significa olhar para a Terra de tão longe. Voltará a sentir o peso do isolamento atrás do lado oculto. Voltará a entender que a Lua não é apenas uma fotografia antiga, nem uma promessa para o futuro, mas um lugar real que ainda pode transformar a mente de quem se aproxima dela. E essa pode ser a verdadeira grandeza da Artemis II. Não apenas o fato de retornar ao ambiente lunar, mas o fato de devolver à humanidade uma experiência que parecia perdida. Há não apenas o fato de lembrar a Apollo,
mas o fato de demonstrar que a Apollo não esgotou tudo o que uma viagem lunar podia significar. Não apenas o fato de fazer história, mas o fato de fazê-la ser sentida de uma maneira nova. Porque quando a Orion completar sua viagem, não ficará apenas o dado técnico de uma missão bem-sucedida. Ficará a prova de que ainda era possível olhar para a Lua com olhos novos. Ficará a prova de que o espaço profundo ainda pode nos surpreender. E ficará, talvez acima de tudo, a certeza de que viajar tão longe de casa continua sendo uma das experiências mais radicais que um ser humano pode viver.